Fala pessoal, tudo bom? Vamos bater um papinho hoje sobre um termo chamado ortopedia regenerativa. Quem me acompanha viu que recentemente teve o primeiro congresso do SBOT de São Paulo, que é a regional da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, falando sobre o tema. Isso parece pouca coisa, mas para a gente da área e para você paciente, tem que ser visto como algo muito importante. Esse termo, se você me acompanha, se você vê na minha rede aqui no Instagram, no meu canal do YouTube, você vê que eu já falo sobre isso há um tempo, tá? Isso, só que no passado, isso era algo que a sociedade e os conselhos não viam de bons olhos. É algo que era experimental, que não tinha comprovação científica, mas hoje, finalmente, esses órgãos começaram a se abrir para essa terapia, para essas terapias, na verdade, para essa visão de medicina, e estão buscando mudanças de parecer e regulamentações jurídicas para a gente atuar isso na prática. Então, isso é muito bom que no momento você tem o seu racional, você tem as suas ferramentas, você não pode usar de maneira juridicamente segura, porque a gente não tem essa proteção jurídica pelo uso pelos nossos conselhos. E a liberação vinda desses conselhos te traz uma ferramenta muito importante para a nossa prática, para você executar de maneira tranquila. A ortopedia regenerativa não é um tratamento específico, é uma visão de ortopedia e de medicina muito personalizada e muito voltada para o uso das suas próprias células para tentar a sua autocicatrização, sua cicatrização por você mesmo. Ou seja, é buscar suas células, ditas entre aspas, células troncos, para usar ela para cicatrizar suas lesões. Exemplo, na minha prática diária, que é mais a parte de ombro. Se eu tenho uma lesão de tendão ali, eu posso tentar uma cicatrização dessa lesão ou uma melhora importante dessa lesão com o uso dessas terapias. Óbvio que as comprovações disso ainda não são tão robustas, apesar de em grande quantidade, não são tão robustas em algumas dessas áreas. Mas é um acrescente gigante e muito visível de que essas amostragens, esses estudos vão vindo cada vez mais robustos e que em breve vai ser tudo isso muito comprovado de maneira muito clara, tá? Então, apesar de tudo isso, essas terapias estão sendo aprovadas porque já se viu que o que a gente tem de evidência hoje já é suficiente para a gente trazer isso para a prática clínica, tá? Então, isso é muito legal. Agora, eu quero que você entenda o que é isso assim de maneira mais prática, tá? Então, vamos lá. Então, como eu disse anteriormente, a gente vai buscar cicatrização com a sua própria célula. Como é que eu vou captar essa célula? Tenho três vias principais. O sangue periférico, que é aquele sangue que você coleta no exame de sangue normal do laboratório, que vai naquele tubinho lá. Você tem a gordura, que é a gordura que é retirada numa lipoaspiração que a cirurgia plástica faz normalmente. Aquela gordura é muito rica em célula-tronco, tá? E você tem a medula óssea, que é o tutano do osso, para você entender. É o interior do osso, onde você tem ali um fator de células-tronco muito importante também, tá bom? Então você vai puxar a escolha do que você vai utilizar, qual você vai usar para aquela lesão X, Y, Z, vai depender dessa personalização da indicação. Por isso que é uma ortopedia com uma visão muito personalizada. Não dá para fazer a mesma coisa para todo mundo, tá? Então, começando desses três pontos de captação. Vamos dar um exemplo do sangue periférico. Tá? O sangue periférico você vai coletar e dali vai vir o principal fator que a gente chama de plaquetas, que é uma célula, na verdade, do seu sangue, que você vai utilizar essa plaqueta para formar o PRP, que é o plasma rico em plaquetas. E essa plaqueta tem o seu fator de crescimento, tem a sua potência de fator de crescimento, tá bom? E aí você vai trazer esse líquido e vai injetar naquela lesão. Então é um procedimento muito simples de ser feito, uma coleta de sangue normal, igual você faz no laboratório, centrifugou aquele sangue total, centrifugou ele, puxou esse fator de crescimento, esse fator plaquetário, e injeta na sua lesão via ultrassom, como a gente faz normalmente com ácido hialurônico. Só vai mudar a substância que você vai injetar. Só que essa substância, teoricamente, tem um fator de crescimento muito maior do que só o ácido hialurônico. Entendeu? Então esse é um ponto, esse é uma forma de fazer um tratamento. Então, vamos falar agora da segunda forma de captação de células-tronco, tá? Então, seria a parte da gordura. Então, como é que você vai captar essa gordura? É igual o plástico faz. Você faz uma lipoaspiração, puxa essa gordura, só que em volume muito menor do que a cirurgia plástica, obviamente, concentra essa gordura nesse mesmo aparelho, nessa centrífuga, vai buscar esse líquido concentrado de células-tronco e injetar na sua lesão, tá?
Então, qual que é a grande diferença de um PRP, que é do seu sangue periférico, para essa gordura? São os fatores de crescimento que existem em cada um deles. Então, cada um tem a sua indicação. Então, não dá para fazer a mesma coisa em todos os pacientes. São indicações diferentes, tá bom? São parecidas, mas diferentes, vamos dizer assim. Então, é isso. A terceira forma de captar uma célula-tronco. Então, a gente vai usar a sua medula óssea, o seu tutano do osso, para você entender. Então, você faz uma punção óssea, e aí a área que você vai fazer pode ser da região das suas costas, aqui da lombar baixa, ali da região da bacia, tá? Você pode captar por ali, pode captar pelo fêmur, que é o osso da coxa, pelo osso da canela, que é a tíbia, pelo próprio úmero. Então, é importante você acessar o interior do osso. Claro que cada região que você vai buscar essa célula, existem concentrações de celulares diferentes. Então, como eu disse, existe indicação para tudo, tá? Então, você vai fazer o mesmo processo. Entrou dentro do osso, isso é um processo assim, mini cirúrgico, vamos imaginar, com anestesia local, tudo direitinho, com asepsia, tudo certinho. Você vai buscar o interior do seu osso, aspirar essa medula óssea, que é como se fosse um sangue um pouquinho mais escuro, concentrar ou não essa medula óssea e injetar esse mesmo líquido naquela lesão. Então você percebe que são 3 formas de captação de célula-tronco diferentes, mas o processo final é parecido, é muito igual. O processo de injetar esse líquido na articulação é igual o que hoje a gente faz com ácido hialurônico. Só muda o líquido que você está injetando ali, entendeu? Os cuidados são iguais, devem ser iguais, os cuidados de limpeza, de asepsia, de higiene local é igual, só que o ato de injetar, sempre guiado com ultrassom para dar precisão para o seu tratamento, é o mesmo do ácido hialurônico que a gente faz hoje na viscosuplementação. Então, são formas de captar células diferentes, com poderes diferentes de crescimento, de estímulo cicatricial, mas o processo final é parecido, então bem tranquilo, tá bom? Então, só para vocês entenderem o que é essa ortopedia regenerativa, uma visão bem geral do que é isso. E se tiver alguma dúvida, manda aqui que a gente conversa pessoalmente ou conversa com o seu médico de confiança, questione sobre isso, porque hoje existem ferramentas que a gente consegue utilizar em algumas lesões antes de uma cirurgia. Tá bom, pessoal? Grande abraço.